paz do Senhor, capítulo 20 do livro O Vinho Novo é Melhor, Viagem Fantástica. Era bom estar em Londres outra vez. Eu havia terminado outra viagem de pregações e estava ansioso por chegar em casa. Havia combinado de conversar rapidamente com um amigo e pegar um avião para a cidade do Cabo no dia seguinte. Como estava sem dinheiro, resolvi mais uma vez mencionar esse fato ao Senhor. Fechando-me em meu quarto, falei ao Senhor da difícil situação que estava enfrentando e de como eu dependia dele para abrir-me um caminho. Todas as ofertas recebidas pelo meu trabalho nas pregações já haviam sido depositadas no banco e enviadas para a África do Sul, e as ofertas feitas para meu uso pessoal já se haviam esgotado. Enquanto eu estava orando, senti uma forte impressão de que devia modificar meus planos. Em vez de tomar um avião pela manhã, eu devia viajar para casa na tarde seguinte em um navio da Union Castle. Senhor, objetei, isso vai demorar mais 2 semanas. Mas os meus caminhos não são os seus caminhos, ele replicou. Tenho um serviço para você naquele navio, como você logo verá. Está bem, Senhor, respondi. Tu sabes o melhor. E mergulhei na cama para relaxar um pouco. Por um longo tempo fiquei ali imaginando que tarefa teria Deus para mim naquele navio. Era muito natural que meus pensamentos se voltassem para Smith Wigglesworth, o grande pregador bombeiro que Deus usou certa vez para, entre outras coisas, provocar um reavivamento em um navio de passageiros. Lembrei-me claramente do incidente, pois me fora relatado pouco depois de minha conversão por Jimmy Salter, genro de Smith Wigglesworth. Smith estava em um grande navio viajando de Southampton para a cidade do Cabo, e o que não deixa de ser interessante, segundo me disse Jimmy, era um navio de propriedade da Union Castle Steamship Company e por ela operado. Quando algumas pessoas souberam que o famoso evangelista estava a bordo, convidaram-no para participar de um concerto no navio. Bem, uma das coisas mais indecentes do mundo naqueles dias era um concerto em um navio. A 5 quilômetros da costa, tudo era permitido. Smith suspeitou que estava tramando alguma gozação, pois todo mundo sabia que ele não podia cantar uma nota e nem mesmo era capaz de pronunciar o som da letra H. Mas como já havia sido ridicularizado antes, resolveu aproveitar a oportunidade para dar um pequeno testemunho. Está certo, ele disse. Tomarei parte com 2 condições. Primeira, apresentarei o número inicial do programa e segunda, vocês me permitirão cantar. Eu me pergunto, o que ele irá cantar? Uma senhora disse, que tal? Oli, uli, oli. Sugeriu um camarada fazendo piada. Observação. Trata-se da palavra holy, santo, sem um H inicial que o pregador não conseguia pronunciar, já que o H é aspirado em inglês. Isso mesmo, em todos os tons, acrescentou outro, provocando a maior explosão de risos. Enfim, a noite do concerto chegou e o grande Smith Wigglesworth cantou. Conta-me a história de Cristo, diante de 1.500 pessoas. A unção do Espírito veio sobre ele e o homem cantou como jamais cantara antes. Quando terminou o hino, o silêncio da plateia era total. E ele começou a pregar. O poder do Espírito caiu sobre o povo e Smith Wigglesworth conseguiu um reavivamento a bordo daquele navio que durou pelo resto da viagem. Deitado ali, pensando acerca desse incidente, orei, Senhor, podes usar-me desta maneira? E Deus disse, amanhã de tarde você viajará naquele navio e eu lhe darei um reavivamento semelhante ao que dei a Smith Wigglesworth. Olhei para o relógio, era 1h da tarde. Desci rapidamente as escadas, falei ao meu amigo sobre a mudança de planos e me dirigi ao escritório da Union Castle Steamship Company para tentar conseguir uma passagem. Caminhei para aquele escritório sem nenhum dinheiro no bolso. Tive de esperar na fila para falar com o Sr. Osborne, o agente de viagem. Sr. Osborne, disse quando chegou minha vez. Desejo embarcar no navio
que zarpa amanhã à tarde de Southampton para a cidade do Cabo, o Stirling Castle. Senhor, ele respondeu, tenho 300 pessoas na lista de espera para aquele navio, receio que não haja esperança. Apenas acrescente meu nome à lista. Sim? Insisti. Deus me disse que devo viajar naquela embarcação. Mas eu já lhe disse, não tenha vã esperança. Senhor Osborne, eu disse com um sorriso, estarei naquele navio. Nunca! Ele retrucou. Não há como. Apesar disso, ele relutantemente acrescentou meu nome à lista e resmungou algo não muito lisonjeiro. Justamente nesse instante ouvi uma voz apregoando, chamando o reverendo Robert Tom. Virei-me e vi um rapazinho que tinha menos de 1,5 metros de altura, vestido com o uniforme da British Aviation Cable. Puxando-o pelo cotovelo, falei, eu sou o reverendo Robert Tom. Um telegrama para o senhor. Ele disse e me entregou um envelope. Obrigado. Respondi um tanto encabulado, pois eu não tinha dinheiro bastante para lhe dar uma gorjeta. Quando abri o envelope, encontrei dentro dele, para meu espanto, um cabograma com uma ordem de pagamento no valor de $200. Foram enviado por alguns amigos de Spencerville, Ohio. Voltei-me rapidamente para o agente de viagem e perguntei, Sr. Osborne, qual é o preço da passagem para a África do Sul? Sem piscar um olho, ele respondeu, na classe turística custa $200. Bem, não é espantoso, exclamei, empurrando o cabograma por cima do balcão. Acabo de receber este cabograma, garantindo o pagamento exato dessa quantia. Ele o pegou e o examinou olhando por cima dos seus óculos de aro de ouro. Sim, $200, ele resmungou. Não é maravilhoso? Falei exultante. Aquele pessoal não fazia ideia de quanto eu preciso deste dinheiro. Mas o dinheiro não é seu, ele replicou, ainda examinando o cabograma. Não se faça de tolo, repliquei. Certamente que é. Desculpe-me, senhor. Se olhar mais atentamente, verá que esta ordem é pagável à Union Castle Steamship Company. De fato, quando examinei o cabograma novamente, verifiquei que houvera um engano no endereçamento. A autorização era para pagar $200 ao destinatário Unicastle Steamship Company, aos cuidados do reverendo Robert Tom, Bond Street, Londres, WC1, Inglaterra. Como o senhor está vendo, observou o agente, este dinheiro pertence legalmente à Union Castle Steamship Company. Sim, estou vendo, falei. Mas o que o senhor está tentando me dizer? Ora, simplesmente que este dinheiro tem de ser lançado em nossos livros e ser depositado em nosso banco. Não posso pagar-lhe este dinheiro enquanto não for autorizado a fazê-lo. E nesse tempo, que faço eu? Isso não sei, senhor. Mas este dinheiro terá de seguir pelos canais competentes, o que vai levar um dia ou dois. Eu estava aturdido. O que ia fazer agora? Detive-me ali em silêncio por uns instantes. Por fim falei, bem, Sr. Osborne, vá em frente, caminhe o cabograma. Enquanto isso eu vou a Southampton e amanhã à tarde estarei a bordo do navio. Oh não, o senhor não estará lá. Ele bufou em resposta. Oh sim, estarei, respondi sorrindo. Deus me disse que estarei naquele navio. O senhor está perdendo seu tempo, Sr. Tom. Ele replicou enfadado. E o meu também. Passe bem, senhor. Naquela tarde voltei à casa do meu amigo com a certeza de que Deus ia desfazer aquela embrulhada e pôr em ação o seu propósito. Já à noite meu amigo me disse o quanto apreciava meu ministério e me entregou alguns dólares em um envelope. Ao ver a quantia, constatei que era justamente o valor de minha passagem de trem a Southampton. Assim, no dia seguinte, eu viajava rumo ao sul, com destino a Southampton, cerca de 250 quilômetros de distância. O navio devia zarpar às 4 horas naquela tarde. Às 2 horas dirigi-me ao ponto da alfândega e pus minha mala sob a inicial T. Contando apenas com o natural, eu sabia que a viagem era impossível. Não havia nenhum indício de que eu conseguiria embarcar naquele navio. Mas a fé é a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Por isso segui em frente e me movimentei como um passageiro. Dirigindo-me a uma mesa, comecei a separar todos os documentos necessários para a fiscalização das autoridades da imigração. Estava ali escrevendo quando um guarda de segurança se dirigiu a mim. Seu nome, senhor? Reverendo Robert Tom. Respondi. Robert Tom? Meu caro, chamaram o seu nome durante toda a última hora. Chamaram? Sim. Pegue toda a sua bagagem e suba a bordo.
dirigindo-se à sala de descanso dos turistas. Era de lá que o estavam chamando. Obrigado, senhor, respondi, juntando todos os meus papéis e malas e encaminhando-me para a prancha de embarque tão depressa quanto podia. Quando saí do cais rumo ao navio, havia mais de 300 pessoas esperando para embarcar, embora faltasse ainda 1 hora para a permissão de entrada de alguém no convés. Com licença, fui pedindo enquanto abria caminho com os cotovelos através da multidão. Com licença, por favor, sinto muito, senhora. Com licença, senhor. Tenho certeza de que eles queriam saber quem eu era e com quem dinheiro embarcar e com quem direito embarcava naquele navio antes de qualquer outra pessoa. Quando entrei na sala de descanso dos turistas, lá estava o comissário de bordo sentado diante de uma mesa preenchendo alguns formulários. Reverendo Hobbiton, senhor, apresentei-me. Reverendo, ele disse, nós o chamamos várias vezes. Onde o senhor estava? Bem, falei com confiança. Levei um bom tempo para chegar aqui, mas aqui estou. Do que se trata? Senhor, tivemos um cancelamento e por alguma razão desconhecida, embora o senhor estivesse no fim da lista de espera e eu nada soubesse a seu respeito, senti que devia ceder-lhe o lugar. Muito bem, quanto custa? Perguntei. $200. Senhor, falei. Já depositei esse dinheiro em seu escritório em Londres. Quer ter a bondade de telefonar ao seu agente, o Sr. Osborne? Vou telefonar, ele disse. Mas por que o senhor pagou adiantado quando ainda não havia a reserva do beliche? O Sr. Osborne explicará isso, respondi. Então, enquanto ele completava o chamado para Londres, eu disse baixinho, Senhor, isto é maravilhoso. Contudo, há algo mais. Eu não tenho dinheiro para as pequenas despesas. Ficarei no mar durante 2 semanas e no trajeto terei de atravessar o Equador. No entanto, não tenho dinheiro nem para uma garrafa de refrigerante. Se não for amolação, senhor, pode conceder-me mais um milagre? Nesse momento, o comissário desligou o telefone. Tudo em ordem, ele disse. Dê-me apenas mais um instante para preparar seu recibo e então o senhor pode seguir seu caminho. Assim que ele começou a escrever, parou de repente e me perguntou, senhor, é um autêntico reverendo? Sim, senhor, respondi. Ótimo, ele continuou. O senhor tem direito a um desconto de 10%. Vou lhe devolver $20 agora mesmo. Está tudo em ordem? Louvado seja o Senhor. Falei bem alto. Ele sorriu e acabou de fazer o recibo. 2 horas depois, o grande transatlântico estava no mar e eu segui a caminho de casa. Depois de um dia ou dois cortando o Atlântico, comecei a pensar na promessa de Deus conceder-me no mar um reavivamento semelhante ao de Smith Wigglesworth. Orei fervorosamente, pedindo orientação. E no nosso primeiro domingo a bordo, fui movido a pedir permissão para realizar um culto naquela noite. O capitão era muito bondoso e me autorizou a usar o salão, onde os passageiros muitas vezes jogavam e bebiam. Ele mesmo providenciou para que o culto fosse anunciado pelos alto-falantes de bordo. Quando chegou a hora do culto, o salão estava tão cheio que não tínhamos condições de acomodar todos os presentes. Obtivemos permissão para abrir a bordo e fui informado de que pelo menos 1.200 participaram da reunião. Um dos oficiais do navio dirigiu o culto. Depois de alguns cânticos e da coleta, fui apresentado. Preguei sobre a salvação por meio do sangue de Jesus, senti grande unção naquela noite e quando fiz o apelo a homens e mulheres para que recebessem a Cristo, muitas pessoas vieram à frente e fizeram a oração do pecador. Depois do culto, o oficial me entregou o dinheiro arrecadado na coleta. Obrigado, senhor, falei, mas não necessito disso. Precisava tomar cuidado para não dar a impressão de que o dinheiro é o motivo para a pregação. Mas este é o privilégio do orador, senhor, ele replicou. Sempre damos a oferta arrecadada ao orador. Aprecio muito, respondi, mas o que vi nesta noite, homens e mulheres recebendo a Cristo em pleno Atlântico, é a minha melhor recompensa pelo esforço feito. Isso é muito bonito, ele insistiu, mas diante da ordem do comissário do navio, devo insistir que o senhor receba o dinheiro. Está certo. Dê-me isso aqui, concordei. Vou falar com o comissário a respeito. 1 minuto após, caminhei até a mesa do comissário e coloquei o dinheiro diante dele. O que é isso? Ele inquiriu. É a oferta do culto desta noite. Então ela é sua, ele replicou. Todas as ofertas são caminhadas ao orador. Senhor comissário, explicou. Aprecio muito esse gesto, mas veja, eu sou um ex-marinheiro e, não me diga, ele interrompeu. O senhor foi marinheiro? Sim, senhor, eu disse sorrindo. E também muito bêbado. Agora o senhor poderia encaminhar esta oferta de 86 libras inglesas ao fundo de órfãos e viúvas de marinheiros? O senhor não pretende fazer isso. Ele falou incrédulo. Pretendo sim, senhor. Fale-me a seu respeito. Comecei então a testificar àquele comissário.
Contei-lhe tudo a respeito dos anos de bebedeira na marinha e de como Jesus havia transformado a minha vida. Falei-lhe dos muitos milagres que eu havia visto ao redor do mundo. Ele sorveu cada palavra, piscando forte algumas vezes, na tentativa de reter uma lágrima. Reverendo, ele disse depois que terminei: quero fazer alguma coisa pelo Senhor. Sabe aquele salão onde o Senhor falou esta noite? O salão é seu pelo resto da viagem. Pode realizar cultos ali todas as noites, se o Senhor quiser. Foi exatamente o que fiz ao chegarmos à cidade do Cabo. Eu me sentia o próprio em Smith Wigglesworth II. Aqui terminamos o capítulo 20. Agradecemos por todos que estão comentando, pedindo para darmos continuidade. Muito obrigado por todos que estão inscritos e nos acompanhando nessa belíssima história. Fiquem na paz.